Sabe por que a igreja bota corpo em anjo, que é um ser puramente espiritual? Para você aprender a botar o anjo no seu corpo e ele deixar de ser explicitamente carnal. Você não existe fora do seu corpo. Por isso a igreja tem respeito ao corpo. Por isso que a igreja trata o corpo com dignidade. Por isso que a igreja assiste o corpo da pessoa no leito de morte. Por isso que a igreja enterra os seus corpos, ou dá a ele um destino sagrado para aqueles, por exemplo, que optarem pela cremação. Cremação significa queimar a pessoa, não passar creme, porque pensa que cremar é encher o corpo da pessoa de creme, para a pessoa chegar lisinha no céu. E por isso também que você pode doar os seus órgãos. Porque esse corpo que você vai chegar no céu, pode ficar tranquilo, a senhora escangaiada vai chegar no céu novinha. Eternidade, a eterna novidade. No céu não tem velho não. No céu vem à tona o seu melhor, desaparece. Isso que é carnal desaparece. Essa parte que apodrece no nosso corpo desaparece. Mas esse corpo original, do projeto de Deus, feito o corpo de Maria, feito o corpo de Jesus, de Elias, de Moisés. Como é que Pedro, Tiago e João reconheceram que lá no Tabor estava Moisés e Elias? Se fosse só a alma deles, como é que descobriu que era a alma deles? Ao olhar lá e ver, viu que era o corpo, um corpo glorificado. Aquele rico que estava lá no fundo do inferno, como é que ele descobriu que o Lázaro, aquele pobre, que ele não dava comida, agora estava no céu? Como é que ele ia reconhecer o Lázaro no céu, se o Lázaro tivesse só com a sua alma no céu? É o físico. No meu melhor. Por exemplo, quando eu chegar no céu, eu for rever papai, eu tenho que lutar muito para chegar lá, porque ele eu sei que está lá, né? Agora eu não sei se eu chego lá, mas nem que eu ficar uns 600, 700 anos no purgatório, já estou satisfeito, né? Eu vou reconhecer o papai no seu rosto mais lindo, mais sereno. A Bíblia diz: no céu não haverá doença, tristeza, nem sombra de dor. Sabe aquela vez que você viu você numa fotografia que você achou mais bonita ainda? Pois no céu a sua beleza virá plenificada. Por isso que a igreja hoje está pedindo. Você lembrou o que a igreja pediu hoje na oração da coleta? Acho que você esqueceu. Que contemplando hoje, celebrando a solenidade da Assunção de Maria, cada um de nós aqui pediu uma graça que a igreja está pedindo, única. Que a gente vá devagarinho voltando-se inteiramente para as coisas do alto. A frase que a liturgia usou é bonita. Eu anotei aqui na capa da minha Bíblia: dai-nos viver atentos às coisas do alto. Oração que nós rezamos aí no mundo inteiro hoje. 1.600 e poucas línguas hoje está pedindo isso. Dai-nos viver atentos, voltados para as coisas do alto. Esse desejo carnal não é desejo, e eu disse ontem com todas as letras, não é desejo que se realiza no corpo do outro. O corpo do outro e nem de todas as outras pessoas no mundo seria capaz de satisfazer o meu desejo de Deus que está aqui dentro, e o seu também. Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, descobrir essa santidade do corpo. Por isso eu tenho ensinado as pessoas a fazer exercícios eucarísticos. Logo depois que comunga, Jesus entrou dentro do seu corpo. A ciência diz que leva 1 minuto para que o coração consiga jogar o sangue em 94 mil quilômetros de extensão que existe as nossas veias, artérias e capilares. 1 minuto. A velocidade média é de 5.560.000 quilômetros por hora. Nem virtual. Significa o seguinte: você levantou, saiu daí, veio aqui. Ao voltar no seu lugar, a Eucaristia que você já recebeu
dissolveu, Deus se derrete dentro da sua língua, entra em contato com a corrente sanguínea. 1 minuto depois, é a ciência que diz, não existe nenhuma parte do seu corpo que não contenha o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos afirmar sem nenhum medo, que não há nenhuma parte do seu corpo que não contenha o corpo e o sangue de Maria Santíssima. Ora, se Isabel disse que João Batista pulou de alegria quando a mãe do seu e do nosso Senhor a visitou, assim também nós precisamos fazer o nosso corpo inteiro pulsar de alegria. E aqui vem uma coisa muito séria, meus irmãos. E esse precisa ser um desafio dos cristãos e de modo especial dos jovens cristãos. Se você quiser ser um homem e uma mulher pleno em Deus, nunca mais na sua vida chame os seus órgãos genitais por nenhum apelido. Daí que já veio o nome, órgãos genitais. Genitais vem de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. A sua sexualidade foi pregada na cruz com Jesus. Por isso Jesus ficou pelado na cruz. E Maria estava de pé aos pés da cruz. Mas meu irmão, minha irmã, nós precisamos, eu preciso, você precisa, nós precisamos urgentemente apropriar-nos da graça salvífica que o Cristo operou e continua operando na cruz. E Ele não tirou a nossa sexualidade da cruz. Se a Bíblia coloca na primeira e na última página o matrimônio no seu caráter, em primeiro lugar, unitivo, como símbolo e sinal da Trindade, está na primeira e na última página da Bíblia, é preciso que no matrimônio o casal reproduza a Santíssima Trindade. Mais do que isso, que reproduza fisicamente a Santíssima Trindade. E o casal reproduz. O que dizia o evangelho de sexta-feira, o dia que começamos o acampamento? O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher. Eu quero ouvir de vocês. E os dois formarão uma. Que matemática é essa? 1 mais 1 forma 1. Não é um só Deus? Homem e mulher juntam-se e formam 1. Ou o evangelho está errado, então rasga o evangelho. Mas Deus é um em quantas pessoas? Em 3. Se no caráter unitivo o homem e a mulher de 2 formam 1, no caráter procriativo de 2 forma 3. Não foi pedido para a gente pensar na relação sexual santa que nossos pais tiveram? Papai e mamãe foram tão que quando eles se separaram, eles não eram 2 mais, eram 3. Eu, você. Completou a Trindade. O homem e a mulher, pelo exercício da sexualidade, expressão sagrada da afetividade, reproduzem a unicidade de Deus. 2 formam 1. E quando exprimem na sexualidade essa afetividade e exercitam a afetividade e a sexualidade na genitalidade, na interpenetração física, quando se separam, não são só 2, agora são 3. Eu, você, éramos o terceiro que faltava.
para que papai e mamãe reproduzisse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Coisa fantástica. É isso que a sua fé ensina. Aqui está o verdadeiro 3 em 1. O Deus uno e trino. Oh, meu irmão. Então vocês imaginam os olhos do encardido. Põe de mim, põe de mim. Quando o encardido olha para um homem bonito, ele olha, me diz, sou eu. Quando o encardido olha para... Por quê? Porque o anjo não se reproduz. Anjo se juntar. Por isso que o inferno inteirinho, se levasse todo mundo para o inferno, não somaria nenhum. Porque pode juntar aquela legião que nós começamos a falar ontem, que não reproduz. A maior inveja do encardido é que você, homem, pode se unir a uma mulher. Você, mulher, pode se unir a um homem e vocês podem reproduzir Deus. Por isso que o prazer sexual só poderá ser vivido em plenitude por um casal cristão que estiverem no seu completo estado de santidade. Sem isso, impossível. Porque o orgasmo, o prazer sexual na carne e no espírito, conforme afirmou o Papa Pio XII, no dia 29 de outubro de 1951, numa quinta-feira, no discurso que ele fez às parteiras em Roma, e que está escrito no Catecismo da Igreja Católica, no número 2362, a alegria no espírito e o prazer na carne. O orgasmo sexual é participação física, psíquica, afetiva e espiritual da alegria de Deus. Aquilo que o profeta Sofonias escreveu no capítulo 3, versículo 17. Nosso Deus pula de alegria. Está lá. Dança de alegria. Hoje o Evangelho diz que quando Maria chegou na casa de Isabel, a criança pulou de alegria, estremeceu de alegria. O orgasmo sexual é santo. E aí você entende uma coisa: como é que Deus é maior do que o nosso pecado? Até mesmo uma relação sexual genital pecaminosa não pode ser maior do que o prazer. Até mesmo numa relação sexual pecaminosa, a pessoa sente prazer. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é maior do que todos os nossos pecados. O pecado jamais vai ser obstáculo ao amor de Deus, jamais. Nunca será maior. O demônio não será maior, porque ele tem muito poder para aqueles que vivem mergulhados nas trevas. Aí sim, o demônio é forte com quem é fraco. Então uma rabada dele já destrói 1/3 da humanidade. Mas ele que vinha lá furioso, vocês imaginam num filme? Eu não me esqueço, eu comecei a ler a Bíblia, a gostar de ler a Bíblia, eu ainda fumava maconha. Eu comecei a estudar a Bíblia para enganar minha avó, porque a minha avó mandava eu ir para a missa. Aí eu não ia para a missa. Nós tínhamos um grupinho que reunia lá na rodoviária e ficava fumando maconha. Aí eu chegava em casa, a avó falava: foi na missa? Foi. O que foi o evangelho? Aí eu inventava um evangelho lá, por minha conta. Aí a avó comprou uma televisão, aquelas televisão antiga de perna ainda. Vinha a perna amarrada na televisão, né? Você tinha que pôr um bombril assim para pegar bem mais. Que mudar o canal assim, trac, né? E na televisão passava missa. E a minha avó começou a assistir a missa na televisão.
Eu falei para um colega meu, eu estou com problema. Eu falei, qual o problema? O problema é minha avó. Minha avó fica perguntando qual é o evangelho e eu não sei. Eu falei, você é burra, velho. Compra uma Bíblia. Lá tem tudinho o evangelho. Eu falei, eu vou comprar. Aí comprei o Novo Testamento, naquela época não tinha nem a Bíblia inteira, né? Novo Testamento. E eu sempre tive o costume louco de começar a ler as coisas de trás para frente. Até hoje. Eu pego o jornal, eu leio sempre a última página. Vou digitar, mas vou ouvindo. Talvez até como Charlie Chaplin falou, eu penso igual ele, que a gente devia nascer velho. Nascer bem velhinho. Aí depois, quando você estava aí com uns 10, 20 anos, você já estava com 60, já estava melhorado, já estava entrando na escola, ia trabalhar. Quando você aposentasse, você estava aí com uns 18, 20. Já viu só? Aposenta com 18, 20, dinheiro, saúde, força para aproveitar. E a morte seria como uma explosão de um orgasmo maravilhoso e feliz. Isso é a ideia do Charlie Chaplin. Eu acho que eu tinha um pouco daquelas loucuras dele. Então eu comecei a ler a Bíblia de trás para frente. E eu fiquei encantado com a Bíblia. Porque você imagina uma pessoa chapada lendo o Apocalipse. Eu ficava lendo, a minha tia, madrinha, até xingava eu, porque eu não conseguia parar de ler. Eu ficava imaginando aquele dragão com aquele tanto de chifre, parece aqueles desenhos japoneses, né? Que vem aquela coiseira. E eu achava bonito aquilo. Eu fui lendo. Depois, cada vez que eu fumava um baseadinho, eu já queria ler. E queria ler o Apocalipse. Eu receitava para meus colegas, você lê, velho. É bacana mesmo. Você lê aquilo, você viaja. E eu me lembro bem quando li esse trecho aí. Fiquei imaginando aquele dragão feio, medonho. Tinha uma parenta nossa lá e eu imaginava que ele era a cara daquele dragão. Quando ela ia lá em casa, muito enorme assim, a perna toda estufada, que parecia um colchão amarrado por meio. Olhava e a Bíblia fala, senhora, vai ficar quieto, não fala. Entendeu? Eu não falava, só pensava, né? Eu pensava e ria comigo, né? Coitada, era muito feia mesmo. Nossa, desajeitada. Muito boa, mas feia. Eu imaginava aquela coisa medonha, coisa feia, que canhão mesmo, aquele dragão, que tribofô, com aquele rabão enorme assim, parecia a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo, que rabão, né? Uma rabada matava 1/3 da terra. E ele veio, parou diante de quem? Tá aí, lê de novo a primeira leitura de hoje. Aquele bicho medonho, chifrudo, rabudo. Quando chegou de frente daquela menina, se até o demônio parou diante dela, para também que você vai ver que dá certo. Já pensou? Para diante de Maria. O bicho perdeu a força. O rabo dele não fez mais nada. Ficou ali mansinho. O cachorrinho adestrado. Para, senta. Levanta, balança o rabo. Balança esse rabão aí. Vai devagar, cala a boca. E ela falou tudo isso sem falar nada. Com o corpo revestido da graça do céu, vestida de sol. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.